Welcome everyone! Estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso podcast SDBI e hoje trazendo uma teacher muito querida do nosso time. Eu tenho certeza que os fãs dessa teacher, porque ela tem muitos alunos que são fãs dela, vão amar e vão estar super ligados nessa entrevista de hoje. Estou aqui com a teacher Gabriela Gonçalves. Oi, gente! Um prazer estar aqui. Gabi, muito obrigada por ter vindo hoje, por trazer a sua aula super demais para os nossos alunos. Tenho certeza que vocês precisam ficar até o fim dessa entrevista para vocês aprenderem ainda mais como falar inglês de uma forma natural, uma forma coloquial, sem aquelas travas e sem ficar presos by the book. Né? Que é uma coisa que a gente traz aqui no Instituto sempre, é sair ali daquele padrão do livrinho, de ficar seguindo unidade 1, página 1. Então, a gente sempre quer trazer coisas que sejam úteis para vocês. Vou ler um pouquinho, então, da biografia da Gabi, que a Gabi já está lecionando no time desde 2021. E vocês vão ver que a gente tem várias coisas em comum aqui, né? Vou falar algumas delas, tanto eu quanto a Gabi. A gente começou a estudar inglês muito jovem e nós duas somos apaixonadas pela cultura, pela língua americana, pela questão de hobby, né, Gabi? Por várias coisas que a gente gostava, filme, música, série. E a Gabi decidiu, então, trazer um pouquinho dessas habilidades que ela tem de lidar com as pessoas, porque ela é muito comunicativa, muito paciente e compartilhar um pouquinho do conhecimento dela com o inglês. Então, vamos lá hoje conhecer um pouquinho mais dessa teacher super querida. Gabi, por que você decidiu, então, assim, eu sei que é totalmente diferente da área que você pensou de formação, assim, de graduação, né, na universidade. Sim. Por que você decidiu abraçar o inglês como a sua profissão do coração? Então, eu percebi que como eu tinha uma facilidade em lidar com as pessoas, assim, era uma coisa que me faltava bastante, assim, sabe? E aí, quando eu comecei a dar aula, eu fui me apaixonando cada vez mais pelo processo, assim, porque é um processo muito lindo, assim, né? Que eu sempre falo pra vocês, sempre tá lá com os alunos, conhecendo cada vez mais eles e ver o desenvolvimento deles, não tem preço, assim, pra mim. Então, é uma coisa muito natural, foi algo muito natural pra mim, né? Como eu já tinha essa paixão aí pelo inglês, né? Então, eu consegui unir essas duas paixões que eu tive e fazer fluir, assim, Que legal. E aproveitando cada vez mais o processo aí. E desde quando você se considera fluente na língua inglesa, assim, que você consegue se comunicar com qualquer pessoa para qualquer tópico? Eu acho que faz aí uns 8 anos, mais ou menos. E você já falou assim, não, eu sou completamente independente. Sim. User, um speaker independente no inglês e agora eu tenho condições suficientes para levar esse conhecimento para alguém. Confiante de falar, de conversar, faz mais ou menos isso, uns 8 anos, assim. E assim, na sua experiência como teacher, no seu dia a dia, o que você vê que é mais difícil para os alunos na hora de chegar nessa fluência, nessa confiança aí que eles tanto almejam? Eu acho que muitas vezes eles ficam muito travados, né, na hora de falar. Então, eles não têm essa versatilidade, né, essa gama de vocabulário, assim, que faz com que a gente consiga se expressar de forma bastante autêntica, assim, né? Eu acho que isso faz toda a diferença, assim, a gente conseguir se conectar com as pessoas com o inglês de forma mais profunda, a gente conseguir expressar realmente o que a gente quer expressar. Então, eu acho que é essa falta de vocabulário e essa confiança em falar, né? Então, acho que as duas coisas caminham muito juntas aí em trazer essa fluência, né, que os alunos tanto esperam, assim, né? E quando você vai preparar as suas aulas, que você tá com um aluno, por exemplo, nesse perfil, é um aluno que precisa se comunicar em inglês, mas ainda tem vergonha, tem trava, se sente tímido. Quais são aquelas estratégias que você usa com ele para ele conseguir não se sabotar? Porque a gente sabe que muitas vezes a gente se sabota, né? Às vezes você sabe bastante coisa, aí você fala assim, não consigo, não sou capaz, eu acho que eu não dou conta, inglês não é para mim. Porém, na hora que você começa a desenvolver uma aula, uma conversação, você vê assim, não, tá vendo? Olha o quanto que você já sabe. Como que você mostra e resgata essa confiança do aluno em sala? Você tem que acolher ele, né? Você tem que acolher, você tem que estar sempre mostrando pra ele a evolução dele, como ele consegue fazer as coisas, como ele consegue atingir, né, as metas dele, assim. Então, eu acho que é sempre esse praising, né, que a gente fala, né, dando esse feedback pra ele, esse feedback positivo, assim, né. Sempre cuidando, né, nesse ambiente, né, que é as aulas, e mostrando pra ele que aquele é o lugar seguro dele errar, certo? Com certeza, com certeza. Que ali é onde ele pode errar, onde ele pode se arriscar, onde ele pode trazer ali os traumas, as dúvidas, as questões que ele... emocionais, porque muitas vezes tem essas questões emocionais que é por isso que eles não falam, né? Porque teve um trauma no passado, alguém fez alguma brincadeira, alguém julgou, alguém foi ali um pouquinho mais
mais enfático, né, na hora de mencionar, esse inglês não é tão bom, e aí a pessoa deu uma travada. Exato. Eu acho que é sempre legal, assim, a gente mostrar que é uma troca, né? Então, Sim. você tá aprendendo e eu também com você, isso é um processo, a gente tá junto nessa, né? É um ambiente seguro, né? Vamos junto. Tem que ser um processo legal, assim, tem que ser um processo leve pro aluno, senão eu acho que não pode ser mais um fardo que ele tem, né, aí no dia dele, cheio de trabalho, cheio de mil afazeres, aí tem que ser uma coisa leve pra ele, né? Acho que é isso que eu tento sempre trazer, assim, nas nossas aulas, né? Fazer com que ele se sinta à vontade, seguro de estar lá comigo. Eu acho que eu valorizo bastante isso, sabe? Essas trocas mesmo, né? Conhecer o meu aluno, saber aí qual que é o background dele, né, nesse sentido, assim, os traumas e trabalhar em cima disso pra que ele possa cada vez mais se desenvolver, aí eu possa ajudar ele com o processo, né? Que acho que Principalmente, acho que é a maneira como que ele aprende bem. Então, a gente sabe que tem alguns alunos que precisam de mais estímulos visuais, mais estímulos auditivos, alguns precisam até se movimentar em sala, né? Sim. E principalmente as crianças, adolescentes, a gente tenta trazer esses exercícios mais sinestésicos para dentro da sala. Então, levanta e traz para mim um objeto azul, né? Bring me a blue object. E fazer com que, ele tenha essas memórias afetivas dentro da sala e aí consiga reproduzir no dia a dia, nas coisas que são importantes, que ele gosta, no perfil, no ritmo dele. Então, acho que é o que a gente prioriza bastante ali no Instituto, né? A gente sabe que tem aulas que não vai dar certo com aquele perfil de aluno, nem que a gente tentar muito fazer todo o nosso esforço. E tem aulas que parece que flui de um jeito muito mais natural, assim. Daí essa importância, né, da gente estar cada vez mais podendo se conectar aí com o nosso aluno e conhecer, né? Perfeito, eu concordo super. E a Gabi escolheu hoje para ensinar aqui para vocês, galera. A maioria dos nossos alunos chegam com essa dor. Então, eu espero que você se conecte também com essa dor, porque pode ser a sua, como é de muitos. É a questão de, às vezes, você não conseguir entender. Você fala assim, quando eu tô na sala de aula, quando eu tô vendo algum exercício ou outro, eu entendo tudo que o meu professor fala, entendo tudo que o meu parceiro fala ali no trabalho. Porém, às vezes, se eu vou assistir um filme, se eu vou conversar com uma pessoa diferente, ou de uma nacionalidade diferente, onde o inglês está sendo usado ali como língua franca, né? Por exemplo, não é a minha língua materna, nem a do parceiro que eu estou conversando. Então, por exemplo, você tem um holandês e eu sou brasileira, a língua dele é holandês e a minha é português, e a gente usa o inglês para se comunicar. E eles falam assim, nossa, mas eles usam umas expressões que eu nunca vi, que eu não sei o que significa, e eu aprendi desse jeito, mas por que eu não entendo, né? Então, a gente decidiu trazer um pouquinho mais desse inglês coloquial para vocês hoje, para vocês verem que é essa questão de vocabulário. Com Ampliar certeza. o vocabulário, porque às vezes a gente tem vários sinônimos, várias expressões, várias palavrinhas que você consegue encaixar em diversos tópicos. Com certeza. Daí dessa importância, né, da gente conseguir transitar nesse ambiente, né? Porque quando a gente consegue transitar, né, entre essas diferentes formas linguísticas, eu acho que fica muito mais fácil, né, da gente, querendo ou não, tipo, se conectar com as pessoas, fazer amigos, né, com pessoas de outras nacionalidades, né? Ter uma comunicação, acho que mais autêntica, assim, né? Tipo, eficaz mesmo, assim, que é o que a gente quer, né? Assim como a gente fala em português. Com certeza. Então, em português nem sempre... Oi, você está bem? Não, Só que, não. e aí, você tá bem, né? É um negócio bem... E eu acho que a pior coisa, assim, é a gente querer expressar alguma coisa, querer se comunicar e não se sentir confiante por conta da língua. Com certeza. Né? Então, eu acho que é muito legal a gente conseguir trazer essa gama aí de vocabulário, de expressões aí, pra vocês conseguirem ter uma comunicação mais fluida, uma comunicação mais... Natural, né? Natural, com certeza, mais profunda aí. Legal. Muito importante. E uma das expressões que a Gabi vai ensinar hoje, que é uma que eu adoro, quando o aluno ele tá nesse ambiente que ele não entende, a primeira coisa que ele fala pro interlocutor é o quê, Gabi? I don't understand. Então, a primeira coisa que vem, ó, fica olhando com aquela cara de ué, né? Aquele question mark, assim, fala assim, I don't understand, sorry, Nossa, né? sim. E a gente fica meio sem graça. Fica sem graça. E quais seriam outras maneiras que a gente tem, então, Gabi, de falar I don't understand? Bom, então, nesse sentido de, tipo, eu não entendi alguma coisa, eu não compreendi o que você disse, eu acredito que o melhor seja o I don't get it, né? Só que tem uma outra expressão que a gente pode usar também, que é o how come. Então, vamos exemplificar um pouquinho melhor agora para ficar um pouco mais claro. Então, supondo que eu convidei a Sabrina aí para uma festa na minha casa, ela não foi, não me mandou uma mensagem, ela me fala, Gabi, I couldn't go to your birthday party last night, I'm so sorry. Então, eu não consegui ir na sua festa ontem, me desculpa. E eu, né, como uma boa amiga, mais ou menos no caso, né, vou falar, how come you didn't text me? I was waiting for you. Então, how come you didn't text me? Então, esse how come, no caso, ele vem com eu não compreendi a sua atitude, eu não entendi, né, a sua forma de agir, assim. Então, ele pode ser usado para isso.
E também o I don't get it pode ser usado para essas expressões. Então, I don't get it. Why didn't you text me? Então, não entendi. Por que você não me ligou, não mandou uma mensagem, né? Então, a gente tem essas duas formas. Mas o I don't get it, eu acho que caberia mais nisso que você falou. Nesse sentido, tipo, não entendi o que foi dito, né? Então, I don't get it. Could you speak more slowly, por exemplo? Pode falar mais devagar? Então, aí são duas expressões coloquiais aí, então. Então, I don't get it e how come, com uma pergunta e uma frase em seguida. Beleza? Claro. E se fosse o oposto, então? Por exemplo, você tá numa conversa e a pessoa, de repente, quer fazer um double checking se você tá entendendo o que a gente tá conversando. Imagina que a gente tá falando de um tópico aqui super complexo, né? Um tópico de engenharia ambiental, que é a sua área de formação. E aí você fala assim, nossa, Sá, você tá entendendo o que eu tô falando? Você tá acompanhando a minha linha de raciocínio? E aí, em vez de eu falar assim, yes, I understand, o tempo todo. não, yes, I understand. Aquela bonequinha, né? Aquela Barbie. Quais seriam as maneiras da gente falar I understand? Bom, então, gente, tem duas formas aí que a gente pode falar, que é o I see e o I get it. Então, aí vamos para mais um exemplo. Eu chamei a Sai para sair hoje. Ela falou, Gabi, I can't go out tonight because I'm not feeling very well. Então, Gabi, não posso sair hoje porque não estou me sentindo muito bem. E eu, como uma amiga acolhedora dos sentimentos da Sabina, vou falar I see ou I get it. Get well soon. Então, eu entendo, eu compreendo, fique bem, tá bem. Great job, very good. E se a gente estivesse falando, por exemplo, se a gente estivesse ali concordando com alguma coisa? Então, você tá numa discussão, talvez, e aí, não numa discussão, mas não uma discussão no sentido pejorativo, né? Talvez ali numa conversa, e aí a pessoa falou assim, não, eu entendi, não tem problema nenhum, no problem. A gente pode seguir essa linha de raciocínio. Então, esse no problem, como ele é muito parecido com o português, a gente tende a fixar nele, né? Sim. A gente tende a insistir, no problem, it's okay, no problem, it's okay. Fica ali pra sempre. Sim, com certeza. E quais seriam outras maneiras a gente concordar nesse sentido? Assim, não tem problema, tá tudo bem, né? Na conversa ali, seguir com o tópico adiante. Então, eu trouxe agora aqui pra vocês 3 expressões que podem ser usadas, que é o no big deal, no biggie e o no worries. Então, vamos para um exemplo aí para ficar um pouco mais claro. Então, supondo que eu pego a caneta da Sabrina, vou, derrubo sem querer e quebro. Então, Sabrina, I'm so sorry, I dropped and broke your pen. E a Sabrina, como ela não é muito apegada aos bens materiais dela, ela poderia me responder, no big deal, it was just a pen, or no biggie, it was just a pen, or no worries, it was just a pen. Então tá tudo bem, tá tranquilo, sem problemas, no problem, era só uma caneta, desencana. Muito bom essa, adorei. E pra gente sair do tão corriqueiro, básico, desde a 5ª série, you're welcome. O que a gente falaria no de nada ali, né? Então, imagina que você já quebrou a minha caneta agora, né? Pensando no exemplo anterior. E aí, você fica super mal e fala, não, só comprei uma caneta nova pra você, né? Porque quebrei a sua. E eu fico, né, super surpresa e falo, nossa, a Gabi não precisava, né? Mas muito obrigada e tal. Como que a gente fugiria desses tradicionais thank you and you are welcome? Bom, então o you're welcome, a gente tem 3 formas diferentes que a gente pode falar, que é o don't mention it, don't worry about it e anytime, né? Então, eu fui lá, comprei a caneta pra Sabrina, dei a caneta pra Sabrina, e aí a Sabrina me agradece, say thank you for the pen, e aí eu posso falar don't mention it, or don't worry about it, ou anytime. Então, you're welcome, de nada, imagina. Aí são 3 formas, né, que a gente pode circular aí nesse vocabulário. E né? pensando no thank you, a gente tá falando de um exemplo informal ali entre 2 amigas. E se fosse num ambiente mais corporativo? Então, uma pessoa, de repente, respondeu o seu e-mail precisamente, entregou aquilo que você precisava e você quer falar esse thank you de maneira um pouquinho mais formal. Como que seria? Eu acredito que seria o I appreciate it, né? Então, você pode chegar, ao invés de você responder esse tão usado aí, né? Corriqueiro, thank, você pode responder, oh, thank you so much, I really appreciate it. Então, seria uma forma aí do seu vocabulário ficar um pouco mais flexível aí, né? Nesse sentido. E se, de repente, esse amigo próximo, né? Esse colega de trabalho que já é próximo, você esqueceu de mandar aquele e-mail que o seu chefe pediu. E aí, fala assim, nossa, Gabi, eu tô sem aqui o e-mail, você não manda ele pra mim? Aí você vai lá e manda e me salva. Como que eu agradeço você, assim, de uma maneira um pouco mais informal? Oh, Sa, thank you so much, I owe you one. I owe you one. Adoro essa. Então,
Então, fico te devendo uma aí, né, no português. Te devo uma, esse é excelente. Isso rola muito no ambiente corporativo, né? A gente sabe, né? Porque um fica lavando a Cobrindo mão o do outro, outro. né? Muito bom. E se de repente a gente tá numa reunião chata? Aquela reunião de trabalho, né? Que poderia ter sido um e-mail. Nossa, E sim. aí você fala assim, isso aqui está soando um pouco chato, né? Poderia dar uma acelerada no tópico. Como que a gente fala pro amigo, né? Ai, it's too boring. It sounds so boring this meeting. Como que a gente falaria isso de uma maneira mais informal, mais coloquial? Então, duas formas que a gente pode falar isso é o what a drag e o what a bore. Então, sabe, não é bem que a gente tá desabafando uma pra outra Estamos aí. desabafando aqui. E daí a gente, nossa, what a bore ou what a drag. Que saco, né? Essa reunião sem fim. E aí eu quero concordar com ela. Ela falou pra mim, Sal, what a drag. Oh, this meeting sucks. Aí e você quer concordar comigo, mas sem falar o I agree, que é geralmente aquela que a gente usa pra concordar com os I agree with you, I agree. Quais seriam as outras maneiras, Gabi, de falar I agree? Então, outras duas maneiras que a gente poderia usar é o same here e o tell me about it. Essas seriam as duas maneiras. Então, a Saí, mais uma vez, faz um desabafo comigo e daí eu falo, Sá, tell me about it. Ou same here, tô sentindo a mesma coisa, é duro mesmo, né? Então, a gente compartilha aí desse mesmo sentimento de que saco essa reunião. Tá vendo quantas expressões coloquiais que a gente pode usar ali no ambiente corporativo, né? Então, a mesma coisa, se pensa num colega de trabalho que tem sempre as mesmas reações, ou tem sempre o mesmo comportamento. E aí, numa reunião, né, ele dá aquele sempre showzinho ali. A gente fala, Fê, não é surpresa nenhuma, né? I'm not surprised, né? Ele sempre faz isso. Como que a gente falaria isso de uma forma mais informal? Então, duas formas que a gente pode usar é o typical e o that figures, né? Do tipo, já imaginava, coisa corriqueira, né? Então, typical e that figures, tá? Well done! Muito bom! Galera, espero que vocês tenham gostado, então, da nossa aula hoje de expressões coloquiais no inglês, tanto ambiente corporativo, ambiente mais informal. Agradeço desde já os nossos patrocinadores, que sem eles esse episódio, esse canal não estaria aqui no ar. Obrigada a todos pela participação. Não se esqueçam de curtir esse canal, ativar o sininho, compartilhar com um amigo, fazer os seus comentários para que a gente possa trazer mais conteúdo útil para o seu dia a dia na hora de aprender inglês. See you soon, guys. Thank you, Gabi. Thank you. Bye, bye. Bye.